Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula do nosso curso bíblico. Estamos conhecendo a Palavra de Deus, estudando um pouquinho sobre a estrutura e sobre a forma com a qual foi escrita a Sagrada Escritura. Estamos estudando o Evangelho de Marcos nas últimas aulas, que você pode acessar pelo link que está na descrição desse vídeo. Nós conhecemos um pouquinho sobre quem foi Marcos e sobre os destinatários. Vimos que Marcos escreve o seu evangelho para pagãos, pessoas de origem romana principalmente, que estavam conhecendo Jesus. Por isso hoje, ao falarmos sobre a mensagem do evangelista Marcos, a gente vai perceber que o seu evangelho ele tem como grande finalidade apresentar quem é Jesus. Essa é a grande pergunta que Marcos quer responder ao longo do seu evangelho, principalmente para esses pagãos que estão conhecendo Jesus. É por isso que logo no início do evangelho de Marcos, se você tiver a sua Bíblia, você pode acompanhar. São 3 versículos que eu quero compartilhar com você hoje, mas que aqui você possa entender a lógica do evangelista Marcos. Primeiro versículo, capítulo 1, diz assim: Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então aqui Marcos já mostra a que ele se propõe: revelar que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Messias tão esperado. E a gente vai perceber que Marcos, no seu evangelho, ele não faz uma biografia de Jesus. A preocupação de Marcos não é contar a história da vida de Jesus. Por isso mesmo, você vai perceber que no evangelho de Marcos não tem o relato sobre a infância de Jesus. Assim como Mateus faz, como Lucas faz, Marcos ele não se preocupa com a infância de Jesus. A única parte biográfica, podemos dizer, é a parte da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E de fato, os teólogos dizem que o evangelho de Marcos é querigmático, porque sendo o evangelho mais antigo dos quais nós temos hoje, ele é o primeiro anúncio da paixão e morte e ressurreição de Jesus. Por isso, os capítulos finais, capítulo 14, 15 e 16, que são o centro, são o cerne do evangelho de Marcos. Pega lá a sua Bíblia, vamos lá no capítulo 14 de Marcos e você vai ver que é todo o relato. Então, é um evangelho curto, é o evangelho mais resumido. A forma de falar de Marcos é muito simples, é muito sucinta. É um evangelho que preza muito pelos movimentos. Então, é um evangelho muito movimentado. Marcos conta muito bem, mesmo que de forma resumida, ele conta, ele dá movimento às ações de Jesus. E ali, capítulo 14, a gente começa com o complô que foi feito para matar Jesus, o jantar em Betânia, depois a parte de Judas, a ceia, a oração no Horto das Oliveiras e depois todo o processo da prisão de Jesus diante do Sinédrio, diante de Pilatos, toda a crucificação de Jesus para chegar à sua ressurreição. Então a gente percebe que Marcos ele foca a sua atenção aqui na morte e ressurreição de Jesus e todo o que vem antes, tudo aquilo que ele conta antes é uma preparação, porque pela morte e ressurreição de Jesus nós conhecemos quem realmente ele é. Principalmente vai lá no capítulo 15,
onde estamos falando da morte de Jesus, e no versículo 39, lá no capítulo 15, a gente vai ter a resposta de quem é Jesus, aquilo que Marcos foi apresentando durante todo o seu evangelho. Lá no finalzinho, aos pés da cruz, vem a resposta da boca de um centurião que era um chefe de 100 soldados, de uma centúria, um grupo de 100 soldados. E esse centurião romano, um pagão, assim como os destinatários para quem Marcos está escrevendo, é ele quem vai responder quem é Jesus. Ao ver que havia expirado desse modo, o centurião que estava diante dele disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Então, mais uma vez, Marcos apresenta que Jesus é o Filho de Deus. Ele é realmente esse Salvador. E diz isso pela boca desse romano, desse centurião que representa esse alvo, público-alvo a quem Marcos está escrevendo o seu evangelho. O capítulo 8 também é um capítulo muito importante, 16 capítulos. O capítulo 8 fica bem no centro do evangelho de Marcos. E no centro desse capítulo 8, no versículo 39, a gente também vê uma outra resposta, uma outra colocação que ajuda a essa questão, quem é Jesus? E a resposta é de Pedro. Lembra que nós comentamos na última aula que Marcos é um discípulo de Pedro, então muito do que Marcos escreveu foi do que ele ouviu contar, da forma como Pedro contou a ele, e essa resposta de Pedro que também os outros evangelistas contam, mas aqui tem também esse sentido. Versículo 29, Jesus então perguntou-lhes, capítulo 8, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Então, do início do evangelho até aqui, esse capítulo 8, versículo 29, é mais intensa essa pergunta, né? Quem é esse Cristo? Quem é esse que está fazendo esses milagres? Marcos é o evangelho da ação, não tem muitos discursos, né? Lembra que quando a gente falava do evangelho de Mateus, tinha 5 grandes discursos. Já o evangelho de Marcos tem apenas 2 discursos, um que Jesus está contando as parábolas, outro que ele está falando aos seus discípulos, mas mais do que discursos, o evangelho de Marcos é o evangelho da ação. E até aqui, essa primeira resposta, tu és o Cristo. E depois já começa uma preparação direta para a paixão. Começou a ensinar, depois que Pedro respondeu, que o Filho do Homem, também é um título que Marcos utiliza bastante, repetida diversas vezes, o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. E daqui, esse versículo 31 do capítulo 8 até o final, a gente vai ver esse Jesus em caminho para a cruz. Um outro detalhe que aparece bastante é a questão do segredo messiânico. Sempre que alguém descobria quem era Jesus, Jesus pedia que ele não contasse a ninguém. Isso na teologia nós chamamos de segredo messiânico, porque Marcos quer fazer essa pergunta, quem é Jesus, mas não quer que a gente obtenha respostas prontas. Cada um tem que fazer o seu caminho para chegar a essa conclusão e a essa resposta. É isso o que o Evangelho de Marcos tenta ao apresentar Jesus a esses pagãos, mas também a cada um de nós. Que a gente não tenha respostas prontas, mas que cada um, a partir da sua experiência, a partir do seu encontro com esse anúncio
de Jesus possa, de fato, chegar a essa resposta. Então, convido você a uma leitura desse Evangelho de Marcos, já que passamos um pouquinho a estrutura, o fio condutor desse Evangelho, que você possa se propor a ler também o Evangelho de Marcos com essas orientações e vislumbrar aquilo que o evangelista quer nos propor ao relatar essa história de Jesus, não como um fato histórico, mas como a apresentação, o anúncio de Jesus como nosso Salvador, como Filho de Deus. Muito obrigado pela sua companhia na aula de hoje também. Peço que você desse o seu joinha. Se você talvez perdeu alguma das nossas aulas das últimas semanas, está sempre na descrição do vídeo, tem uma playlist também chamada Curso Bíblico e assim você pode ficar por dentro. O card está aparecendo aqui também, você pode clicar e encontrar as outras aulas. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus te abençoe.